32. 32, professor. Bom, já estamos então no ar. Então, eu gostaria de, na qualidade de coordenador, junto com a minha amiga Alessandra Ambrogi Moura, do Eixo Trabalho Esportivo, do Núcleo Trabalho Além do Direito do Trabalho, passar a palavra ao nosso coordenador, líder maior, nosso professor Guilherme Feliciano, para a saudação inicial, antes da gente entrar efetivamente no tema específico do dia de hoje, que é o direito das mulheres no esporte. Então, professor Guilherme, por favor, tem a palavra. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação começarmos mais esta terça-feira com o Eixo Direito Desportivo. Hoje, com a apresentação da nossa querida Laís sobre a condição da mulher no trabalho desportivo. Então, estamos todos ansiosos por esses conteúdos. Eu gostaria apenas de, inicialmente, agradecer ao Leonardo, a Alessandra e a própria Laís pelo esforço para que a reunião de hoje aconteça com o sucesso com que vai acontecer. Agradecer a todos vocês e fazer alguns registros iniciais. O primeiro eu havia feito ontem. Nós estamos organizando já para este ano a nossa segunda conferência internacional. Fizemos uma ano passado, muitos de vocês participaram, foi em Montevidéu, no Uruguai. Fizemos exatamente com a Universidade Central do Uruguai, com o professor Mário Garmendia, né? E tanto fizemos uma apresentação de vários conteúdos que já haviam sido desenvolvidos no âmbito dos nossos eixos de pesquisa, como os próprios uruguaios, os convidados do professor Garmendia, fizeram ali as suas apresentações, e tivemos também uma interessante inserção nas cortes uruguaias. Então, visitamos primeiro grau e segundo grau da magistratura laboral uruguaia. E foi uma experiência enriquecedora, quem foi poderá dizer depois, foi muito bom realmente. Sempre fazemos isso em cooperação com pelo menos mais um núcleo ou grupo de pesquisa e extensão com devido reconhecimento nas instâncias universitárias competentes, né, e também com um parceiro estrangeiro. Neste caso, fizemos com o pessoal da UDF, com o grupo do professor Paulo Campanha e da ministra Cátia Arruda, e com o próprio professor Mário Garmendia. E nós estamos, então, já organizando para este ano com o mesmo pessoal, então também com o pessoal da UDF e talvez com o núcleo de pesquisa da Unifor, do professor Paulo Regis Botelho. Então, provavelmente faremos com a UDF, de novo, com o UDF, o Centro Universitário do Distrito Federal, aqui de Brasília, e com a Unifor, e aí faremos, neste caso, com a OIT. Eu deverei tentar também alguns contatos com o Judiciário peruano, para que nós visitemos as cortes por lá, mas, fundamentalmente, com a professora Virgínia, que atualmente está na representação da OIT, no escritório de representação da OIT no Brasil, nós vamos ter ali uma parceria com a própria Organização Internacional do Trabalho. Ela está apenas confirmando datas, mas se quiserem já se programar, e por isso eu antecipei no dia de ontem, e agora faço isso publicamente, deverá ser nos dias 21 e 22 de novembro. Então, a intenção é chegar dia 20 à noite em Lima, Peru. Dia 21, provavelmente pela parte da manhã, atividades acadêmicas, e aí veremos se essas atividades acontecerão em dependências da própria OIT, do escritório da OIT no Peru, ou se faremos em alguma universidade. No dia 22, no dia 21 à tarde, provavelmente as visitações,
ou nas cortes, ou nas próprias instalações da OIT no Peru, ou em ambos os lugares. E no dia 22, manhã ou manhã e tarde, estamos definindo ainda, também atividades acadêmicas. Infelizmente, como vocês sabem, nós não temos financiamento para isto. Mais uma vez, fica um pouco em cima para eu conseguir isto via USP, até há uma previsão, mas é para um número limitado de participantes. E da outra vez, nós tivemos muitos participantes. Tivemos pelo menos 15 participantes só do nosso núcleo. Isso em Montevidéu. Então, em Lima, eu imagino que haja uma boa procura também. De todo modo, eu vou falar com a chefia do departamento, porque eu sei que há ali, digamos, uma reserva mais facilitada, que inclusive outros professores utilizam, que têm grupos menores, utilizam eventualmente para enviar os seus pesquisadores para algum evento, mas aí 4, 5 pesquisadores no máximo. Eu, de todo modo, vou ver isto. Se houver esta possibilidade, quem sabe fazemos um sorteio ou algo assim. Mas eu queria que se programasse independentemente disso, porque isso nós não temos ainda e talvez não tenhamos. Então, da outra vez, cada um foi, enfim, com seus recursos, ficou no hotel que lhe pareceu melhor. Nós vamos mais adiante indicar uma seleção de hotéis de preços maiores a preços mais acessíveis, mas que são, de todo modo, recomendados pelos nossos, digamos, pelos nossos anfitriões no Peru, para que possamos ficar, e aí cada um faz as suas escolhas. O importante é que se programem, tanto do ponto de vista do tempo mesmo que tem disponível, como do ponto de vista financeiro, para que provavelmente dias 21 e 22 de novembro, então, participem deste evento, que vai ser muito interessante, é uma interação muito bacana, especialmente com pesquisadores e magistrados, enfim, de outros países. Nós já fazíamos isso na época da ANAMATRA, quando eu presidi, aliás, quando eu integrei as diretorias da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho por 6 anos, e, na minha opinião, era um dos eventos mais ricos que a ANAMATRA organizava. Infelizmente, o último foi organizado por mim, quando eu fui presidente, na Colômbia, o primeiro da América Latina, que a ANAMATRA gostava de fazer só na Europa, eu trouxe para cá. E depois veio a pandemia, questões econômicas também, a ANAMATRA não fez mais, tem a perspectiva de voltar, nós estamos fazendo pelo núcleo. É muito enriquecedor, porque é diferente vocês irem a um país deste e eventualmente pedirem para fazer uma visitação a uma corte, especialmente a uma corte superior. Vão conseguir, mas não será a mesma coisa, não terão a interação com os magistrados, a oportunidade de acompanhar uma audiência e depois se reunir com o magistrado, fazer perguntas. Então, é uma experiência muito rica, realmente. Programem-se. Este é o primeiro recado. O segundo recado é que a nossa revista do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP está quase saindo. Eu faço aqui o agradecimento público e deixo todos os créditos à nossa querida Camila, que tem me auxiliado muito nisto. Então, agora, quem está em débito sou eu, um texto que eu enviei que necessita ali de um sumário em inglês e de um resumo em inglês. Devo fazer isso essa semana, viu, Camila? E nós já vamos lançar o edital. Estavam falando aí em edital. Vamos ter agora em junho o edital para o núcleo, mas também vamos ter, provavelmente este mês ainda, ou no início do mês que vem, o edital para o próximo número da revista do departamento. E na revista do departamento, o que nós esperamos é que os senhores e as senhoras publiquem as suas pesquisas, né? E não precisam ser as pesquisas que estão fazendo aqui, pesquisas que estejam fazendo em paralelo, etc. Mas é importante, é um veículo que tem penetração, em que vocês publicarão sem custo nenhum. A USP distribui para as maiores universidades do país e do mundo. Do mundo. Essa revista vai para a Alemanha, vai para a Itália, vai para a França, vai para Portugal, vai para a Espanha, vai para vários parceiros da América Latina. Então, é uma oportunidade muito interessante para divulgar a pesquisa. E, infelizmente, me permitam dizer isto, tanto os professores da USP como os próprios docentes da USP aproveitam pouco.
né? Nessa edição mesmo, a Camila me corrija, mas eu acho que há 2 ou 3 professores só publicando, e muitos de fora da USP publicando. Então aproveite o ensejo, vai sair esse edital, a gente pretende antecipar o edital, porque geralmente o edital sai com a revista. A revista ainda vai demorar um pouco, porque tem toda a licitação, USP, né, Universidade Pública, vai ter que licitar para daí ver onde, com que gráfica faremos. Isso é péssimo, até porque um dos nossos objetivos é ter ali a classificação Qualis, e uma das coisas que se exige quando a CAPES faz essa análise é alguma uniformidade na aplicação. Aí a gente fica mudando de gráfica a cada licitação, a uniformidade vai para o vinagre, infelizmente. Mas coisas da universidade pública não tem muito o que fazer. Isso vai levar o seu tempo, eu imagino que lá para agosto nós tenhamos já os exemplares impressos. Vamos ter antes o exemplar em PDF, né? Eu vou distribuir a vocês. E antes mesmo desta publicação, nós já vamos publicar o edital. Volto a dizer, final desse mês, início do mês que vem. Então, se programem. A ideia é dar um tempo aí até talvez dezembro, tá? Para que entreguem os artigos e aí nós distribuamos entre os membros da comissão científica para a seleção. Seleção em pares cegos, seleção anônima, então retiramos os nomes dos autores, tudo como deve ser, para que lá adiante nós tenhamos aí uma classificação interessante no Qualis. O que nos falta hoje realmente é o quê? Uniformidade e periodicidade. Uniformidade por essa questão que eu falei. Periodicidade porque, infelizmente, é por isso que eu faço esse apelo a vocês, demora muito para ter material. Veja, é uma oportunidade tão boa para que os pesquisadores, enfim, os pós-graduandos, os mestres, os doutores publiquem, mas nós recebemos pouco material. E aí demora, né? E também tem a própria questão do comitê científico, da comissão científica, às vezes demora para devolver os pareceres. Alguns, obviamente, às vezes são recusados, né? E aí você precisa completar ali o cartel, digamos assim, né? E por aí vai, ok? Mas esse edital vai sair, nós vamos colocar ali também no grupo de WhatsApp. Publiquem, tá? Apresentem as suas publicações. E, por fim, último recado, com o perdão do tempo que eu consumi. Durante a semana, conversei com o Tiago, que é um dos coordenadores do eixo dos trabalhadores LGBTQIAP+, e realmente o grupo já está organizado. O Tiago vai me mandar um calendário, um cronograma de temas até segunda que vem, aí nós já vamos divulgar a vocês. Então, de fato, terminando aqui o eixo direito esportivo, o eixo seguinte, como estava programado, será o eixo dos trabalhadores LGBTQIAP+, tá? E na sequência, como também já havíamos combinado na reunião anterior, o eixo de trabalho em inteligência artificial ou trabalhadores e em inteligência artificial, tá bom? Que foi como, enfim, batizamos o eixo. Até lá, mantém-se aquelas reuniões em paralelo que também nós já deliberamos por aqui, e aí sim, e como também combinamos, não estamos recolhendo presenças, não estamos formalizando presenças nas reuniões específicas do eixo de IA. É apenas naquele pendor de universalizar este conhecimento, os convidados, enfim, para quem tem interesse na matéria. Quando começar efetivamente o eixo nas reuniões ordinárias, aí nós vamos exigir a presença, tá bom? Mas, por enquanto, seguimos exigindo presença no eixo da vez. Agora, trabalho desportivo, provavelmente até o fim do semestre que vem, trabalhadores LGBTQIAP+, e aí sim, provavelmente a partir do início de 2025, nas reuniões ordinárias, trabalhadores e em IA, tá bom? Antes disso, de todo modo, repito, segue ali o calendário que já foi apresentado a vocês, dessas reuniões extraordinárias, para quem já quer conhecer esse universo da IA. Tudo bem? Tiago, tá por aí, não? Tiago?
Bom, o Thiago tinha combinado comigo que viria também para falar um pouco do que ele pretende, mas então já fica dado o recado. Então, terminando aqui o trabalho de direito esportivo, nós começamos com os trabalhadores LGBTQIAP+, e aí até meados da semana que vem eu encaminho a vocês a relação temática, tá bom? O que eles programam estudar aí por estes dias de reuniões ordinárias do segundo semestre, talvez um pouquinho também do semestre que vem. E é isto. Acho que a Alessandra havia feito um convite também, né? Então fica aqui o registro, lá na AT, Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, acho que no dia 6 de junho. É isso, Alessandra? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Ela Ah, estava em deslocamento, pode ser que ela não tenha ouvido agora. então tá bom. Então depois, Lauro, o Lauro até colocou aqui no início, mas depois ela confirma aí se a data é 6 de junho, é um lançamento que ela está fazendo lá. Eu não tenho certeza, eu preciso olhar aqui a data correta, mas eu recebi pelo Instagram da AT. E A então, sugestão que eu fiz, a gente conseguiu o mesmo valor que os associados. Talvez como ela está na vice-presidência, o presidente Paceléu talvez conceda para todos os integrantes, né? Quem sabe a gente faz uma quadrilha dentro da quadrilha junina lá, né? No bom não, sentido da maravilha. quadrilha, hein? Então vamos acertar isso com ela, e se tiver isso tudo já devidamente arreglado, a gente coloca aqui ou coloca lá no grupo de WhatsApp. E 13 de junho, é isso que a Lilian Patini tá dizendo aqui. 13 de Exato. junho, aí sim o lançamento do livro dela. Esse é o convite que ela fez, tá? Eu acho, Lilian, é na AT também, né? Bom, suponho que seja na AT, depois a Alessandra confirma aqui para nós. Sim, Léo, a Lília está confirmando aqui. na AT. Então, 13 de junho, o lançamento do livro da Alessandra, estejam lá. E por fim, vários dos nossos livros, semana passada eu tomei posse aqui no CNJ, fizemos um belo coquetel aqui com o jantar, quem esteve participou, agradeço muitos amigos aí, muitas amigas do núcleo que estiveram lá para me prestigiar, eu agradeço imensamente. E tivemos a ocasião, então, de, neste coquetel solidário, também fazer ali a venda e o relançamento de vários títulos aqui do nosso núcleo, inclusive trabalho de direito esportivo, né? E outros títulos nossos, os títulos também do GPMAT, Meio Ambiente e Trabalho, né? Porque Coquetel foi em parceria aí com a ONG Global, que trata de ESG e sustentabilidade, então queríamos levar também o tema do meio ambiente. E levamos, tivemos, enfim, quase 400 participantes. Fizemos também uma campanha ali de doação via Pix para os nossos amigos e amigas do Rio Grande do Sul. Mais adiante vamos fazer a prestação de contas disso tudo, mas fizemos então esse relançamento, houve ali uma boa vendagem também, e todo esse valor, igualmente, além das doações, será revertido ali para o pessoal do Rio Grande do Sul, que foi duramente atingido aí por essas enchentes, que exatamente derivam, inclusive, deste desequilíbrio climático que o planeta vivencia. Então, quem esteve aqui, muito obrigado. Puderam acompanhar isto, e, é claro, o núcleo teve ali também o seu momento de exposição da sua profícua atividade de pesquisa, com tantos títulos publicados ao longo de 2023 e 2024, e tenho certeza, mais ainda, vamos publicar adiante. Aliás, Tiago não apareceu ainda, né? Desculpe, viu, Léo? Estou tirando teu tempo aqui, mas é que eu precisava dar esses recados. Oi, Aliás, professor. Tiago está Perdão, aí? estou aqui. Oi, Tiago, vou te passar a palavra um instantinho, só para você falar um pouquinho do que vocês têm já mais ou menos programado. Eu já anunciei que nós, então, vamos ter o núcleo dos trabalhadores LGBTQIAP+, a partir do encerramento das atividades aqui do grupo
de trabalho esportivo. E ainda em relação a isto, nós deveremos ter agora, meus caros, no dia 28 de junho, em que se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT, uma nota pública do nosso núcleo. Então, o eixo já está trabalhando no texto, como nós sempre fazemos, né? Já deliberamos aqui também, ano retrasado, se não me engano, quais são os procedimentos das notas. O eixo está trabalhando no texto, virá a mim, faremos ali uma revisão final, um formato final, depois vamos jogar lá no grupo plenário, lá no WhatsApp, com aí um prazo de 24 horas para que vocês examinem, façam sugestões e aprovem ou reprovem o texto da nota. Eu vou fazer isso, obviamente, pelo dia 26 ou 27, talvez 26, para que nós possamos soltar isso, inclusive pelas mídias da USP, quem sabe por outros canais de mídia, aí no dia 28 de junho deste ano. Para o dia 28 de junho do ano que vem, estamos pensando em um seminário ou um encontro de pesquisadores e empresas, inclusive, na perspectiva de trazer a extensão também e começarmos a discutir a inserção do trabalhador LGBTQIAP+. Isto é um tema de suma importância. Eu não sei se vocês têm esses elementos, e provavelmente o eixo trará, mas o percentual, por exemplo, de trabalhadores trans. Então, estou falando do T no LGBTQIAP+, trans, trabalhadores trans. O percentual de trabalhadores trans que, pelas estatísticas, se dedica a trabalhos sexuais é imenso. A depender da região do país, passa de 90%. Isso, obviamente, não é natural. E aqui não vai nenhuma crítica, nenhum preconceito aos trabalhadores do sexo. Temos até um eixo para isso. Mas, obviamente, isso não é natural. Isso é fruto de uma discriminação estrutural e, muito mais do que isso, uma discriminação, muitas vezes, intencional que se estabelece sobre essa população e impede que ela tenha uma atividade que muitas vezes é a atividade laboral que se desejaria, ou que essas pessoas desejariam exercitar. E são quase que empurradas pela sociedade para outras atividades, porque são identificadas com isso em um contexto de puro preconceito, de puro preconceito. Então, é uma situação séria, eu diria que é um dos eixos mais delicados, mais sensíveis com os quais nós vamos trabalhar aqui. Enfim, promete muito debate e nesta linha queremos para o ano que vem fazer, quem sabe também esse trabalho até de conscientização junto às empresas. Tiago, depois você me procura aí mais para o final do ano, até para a gente tentar falar aí com uma Fiesp ou alguma coisa assim, para tentar, quem sabe, algo até maior na linha dessa conscientização e, obviamente, para auxiliar na perspectiva da extensão a integração dos trabalhadores LGBT no mercado formal. E, para mais, vamos soltar também um edital, agora em junho, para uma publicação do eixo Trabalhadores LGBTQIAP+. Tá bom? Então, já estamos organizando uma publicação, um livro, como fizemos em direito esportivo, como fizemos em teletrabalho, fizemos praticamente em todos os últimos eixos, né? Vamos fazer também este livro agora sobre trabalhadores LGBTQIAP+, e vamos lançar o edital. Estejam atentos a isso também e colaborem para que fique mais uma edição bonita aí do nosso eixo. Tiago, a palavra é sua. Obrigada, professor. Primeiro, perdão, eu estava com uma conexão muito ruim. Eu moro em Atibaia e tem chovido muito desde sexta e está bem, bem ruim aqui o tempo. Bom, como o professor disse, essas são algumas das nossas atividades já programadas para o eixo, que iniciará assim que o eixo atual terminar. E eu faço aqui um convite a todos que estão presentes e aqueles que ainda não entraram, eu vou me comunicar aqui pelo chat. O nosso eixo está precisando de mais pesquisadores. Quem estiver disposto, quem puder, será bem-vindo. E aqueles que se sentirem que não têm condições ou não têm conhecimento ou não pode ajudar, vocês podem sim. É uma linha de pesquisa muito importante e
e de suma importância para tudo que tem acontecido aqui no Brasil, em especial os trabalhadores T, como o professor disse. Somos o país que mais consome o trabalho sexual deles, mas também somos o país que mais violenta e impede deles serem inseridos no mercado de trabalho formal. Então vamos lá, gente. Faço o convite aqui formal e eu espero que vocês possam participar. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, viu, Tiago? A gente é que agradece. E adiante, viu? Volto a dizer, é um dos eixos mais importantes, eu acho, aí, até pelo nível de exposição, de preconceito. E eu fico muito feliz e orgulhoso mesmo de vocês estarem dispostos a enfrentar esse desafio. Contem conosco. O Tiago tinha me pedido isso, eu tinha esquecido. Então, estamos ali, digamos, com um déficit de pesquisadores. O núcleo está ainda pequeno. Então, quem tiver interesse no tema, estiver disposto a mergulhar nisto, nesta pesquisa, é importante para nós, por favor, fale ou comigo em PVT ou com o próprio Tiago, para já integrar o eixo e aí já preparar apresentações aí para os que virão na sequência aqui do trabalho esportivo. Tá bom? Então, gente, era isso. Hoje eu tenho sessão extraordinária aqui no CNJ, vai começar daqui a pouco. Eu preciso ainda dar uma olhada aqui em alguns processos. Eu não vou ficar com vocês, mas o nosso glorioso Leonardo Andreotti vai comandar aí os trabalhos. Ouçam com atenção a Laís, o tema é importante, repito, a condição da mulher no trabalho desportivo, também um aspecto relevantíssimo deste eixo, porque diz com interseccionalidade, diz também com discriminação de gênero, enfim, e em um universo que historicamente sempre foi masculino, né? Então, tema importante, meus parabéns ao esse trabalho esportivo. Léo, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Guilherme. Antes de mais nada, quero me associar aqui às palavras da doutora Bianca, né, que trouxe aqui os parabéns pela posse do nosso querido amigo, né, professor Guilherme Feliciano, no Conselho Nacional de Justiça. Isso, evidentemente, a par da natural honra, né, que o empossado tem, é uma honra também para todos nós do grupo, né? E de fato, a sua presença, nas palavras da doutora Bianca, no conselho vai ser extremamente importante para a sociedade como um todo. Então, me somo aqui às palavras da doutora Bianca, que tenho certeza são compartilhadas por todos os membros do grupo, do núcleo de trabalho, além do direito do trabalho da USP. Eu quero só reforçar, né, a doutora Alessandra vai nos brindar com um livro maravilhoso sobre esporte e direitos humanos, uma análise da promoção da igualdade nas relações esportivas. Esse livro ele é editado pela editora Lassier, né, tem o prefácio do professor Wagner Balera, a apresentação do professor Domingos Zainaghi e do professor Rinaldo Martorelli. Então, trata-se de uma obra muito relevante no âmbito do direito do trabalho desportivo e que será lançada em breve, no dia 13 de junho, na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Dito isso, não quero perder tempo, quero já passar a palavra à nossa querida Laís Cristiane Pereira, para que ela possa abordar o tema direito da mulher no esporte. Ela terá aqui cerca de 27 minutos no limite, para que depois a gente tenha 15 minutos, pelo menos, de debate, né, do núcleo como um todo. Então, por favor, agradecendo as palavras do professor Guilherme e a presença de todos, passo a palavra à nossa querida Laís para a exposição. Bom dia a todos, tá? Eu vou procurar ser um pouco sucinta, fiquem tranquilos, tá? Em relação a isso, não vou me ater muito à questão. Na verdade, esse tema tem, como o próprio professor destacou, a interseccionalidade. Por quê? Porque, basicamente, em linhas gerais, a gente encontra as atletas que são amadoras, a grande maioria, infelizmente, de várias modalidades esportivas. Tem até no próprio futebol muitos clubes que ainda registram não oficialmente o contrato profissional, principalmente os clubes que não são da primeira divisão, segunda e outros que estão ainda em formação. Nem todos ao longo dos anos estão mudando, até porque já tem a Copa do Mundo, né, que nós vamos sediar aqui no Brasil, da parte feminina, mas a grande realidade é que a maioria
das atletas elas têm essa questão de ser consideradas amadoras. Então, nesse ponto, é aquilo que a gente fala, algumas questões acabam sendo resolvidas conforme o próprio contrato, embora seja amadora. Alguns fazem contratos de natureza civil, nem sempre o da parte desportiva, porque não tem, por exemplo, como uma lei específica, agora já tem a Lei Geral do Esporte, né, em 2023, que tentou abarcar Lei Pelé e várias outras modalidades. Mas, basicamente, desculpa, basicamente, até mudar essa cultura, né, no dia a dia, afinal, o Brasil é um país novo, então muitas questões acabam sendo resolvidas. Até alguns anos atrás, por exemplo, nós tivemos o caso de uma atleta que, por conta do direito de imagem, ela teve que ingressar na Justiça do Trabalho. Tudo bem, ela era reconhecida, tinha um trabalho, só que acabou sendo caracterizada a fraude trabalhista para vocês verem como tem pontos que, naquela nuvem cinzenta do direito que a gente aprendia com o Fumo Boniuris, tem algumas situações que, para não deixar desprotegido, acaba tendo aquele arcabouço geral, tá? Em linhas gerais, eu vou falar o início pela evolução, porque tudo tem uma evolução histórica, vou ser muito breve nesse sentido, mas a evolução da inserção feminina e as principais regulamentações e proteções legais. Por quê? Vale dizer que a competição feminina, embora você encontre em alguns estudos e algumas pesquisas que você tem na Grécia Antiga, uma parte não dos Jogos Olímpicos, apesar da sua constituição, mas que teve uma corrida em paralelo, que pode até seguir, por favor, Leonardo, que é a questão daqui, ó, na Antiguidade, os Jogos Olímpicos, eles foram criados em 760 a.C., não tinha nenhuma modalidade feminina. Porém, é o único registro que a gente começa a ter, independente das questões asiáticas, que falam que já tinham mulheres jogando futebol, mas nada muito formal, só em alguns cantões ao longo do país e algumas outras, porque a maioria eram reinos, né? Então, a gente tem um dos primeiros registros que era justamente a participação feminina na corrida, falado por um historiador, da Hera, que era em homenagem a uma deusa grega. Depois teve toda aquela questão do Império Romano, que acabou indo. Tem uma prática esportiva das mulheres na cidade de Esparta, porque Esparta, vamos lembrar que era a parte, né, da Grécia que tinha a parte combativa, que tinha lutas, que tinha tudo isso, diferente da parte de Atenas, que era mais uma questão mais acadêmica, de outro sentido. Mas mesmo assim a gente encontra um registro de um historiador e também de algumas questões na época e também de alguns, como a gente pode dizer, alguns vasos que têm umas representações referente a essa prática dessa corrida, mas não era oficialmente dentro dos Jogos Olímpicos, porque voltamos a dizer, assim como na época o trabalho não era muito bem visto, que era escravo que trabalhava, né? Não tinha nem regulamentação a respeito disso, a gente também não encontra essa parte da feminina. A gente só vai encontrar alguma questão principal que é justamente, eu até coloquei pequenininho 22 aqui, que a primeira participação feminina foi em 1900, oficialmente, tá? No qual, se você for ver a quantidade de atletas, só tinha 22 mulheres atletas de um total de mais de 300 atletas masculinos. E volto a dizer, em modalidades pequenas, né? Por quê? Porque antigamente, voltamos a dizer, a mulher já nem frequentava os estádios de alguns jogos, só frequentava outras questões, mas não oficialmente os Jogos Olímpicos. Você teve um aumento na participação feminina na década de 22 a 34, que foi quando começaram as inclusões de novas modalidades. Então, por exemplo, você teve a inclusão de golfe, você teve a inclusão de algumas atividades semelhantes. Atletismo até então não tinha, tá? Embora o início dele acabou sendo através de uma corrida, ainda não era regulamentado, não tinha nenhuma verificação, não tinha nenhum simbolismo a respeito, porque a gente tem que lembrar também, junto com o período histórico da época, no que a mulher representava. A maioria das mulheres nem trabalhavam fora nesse sentido. Uma parte, sim, dos trabalhadores, outras não. Então, a grande maioria, não, ela ainda era vista a condição feminina. Então, o esporte sendo um esporte predominantemente masculino, muitos entendiam que a própria feminilidade estética da mulher poderia ser prejudicada, tinha algumas
atividades que não seriam bem vistas na própria sociedade, então, por esse motivo, era restrito o acesso a ela ao esporte, tá? Aí começou a mudar, principalmente no Brasil, que é um marco, com a Maria Lenk, que foi a primeira atleta, inclusive sul-americana, a representar o Brasil na natação. E isso foi um marco, né? Foi um marco, porque apesar de alguns clubes desenvolverem algumas atividades esportivas, tinha o Clube Germânia que depois da guerra acabou mudando o nome para o Clube Pinheiros e por aí vai, eram realmente só restritos aos associados, só restritos sem tanta publicidade como tinha em outros aspectos. Por exemplo, nessa época, já começou também a ter, em algumas situações, principalmente na Inglaterra, a questão do futebol feminino, embora não oficialmente, mas já tinha uma certa abrangência, já tinha uma certa publicidade, só que muito menor. Aqui no Brasil nem se pensava nisso. Foi pensar muitos anos depois, inclusive, a gente vai ver mais adiante que ficou quase 40 anos proibindo jogar futebol, e mesmo assim eram desenvolvidos alguns campeonatos, infra, né, não oficiais, chegou até ter casos que era quase uma atividade clandestina, quase como foi a greve também no direito do trabalho durante algum tempo, né? Então tem que ver a luta dessas grandes mulheres de forma a que hoje em dia você tem até uma participação pela primeira vez nos Jogos Olímpicos deste ano em Paris de quase 50% de cada gênero, né? Sem adentrar também as outras questões dos atletas trans também quanto à representatividade, tá? Também tivemos uma atleta brasileira em 1964 que, embora tivesse 678 mulheres competindo, foi uma única brasileira atleta a competir, que foi sem técnico, sem uniforme, ela acabou competindo nesses Jogos de 1964. E aí, o salto abrangente em 2024, que eu disse que este ano é a primeira vez que está tendo paritário, quase de forma paritária, 49 a 51 mais ou menos, para não dizer 50% cada, embora alguns registros de algumas pesquisas digam que já é 50%, dessa possibilidade da representação tanto feminina quanto masculina, né, de homem e mulher em relação às atividades. Porque ao longo do tempo tem que lembrar que foi incluído. Por que que é Olimpíadas? Porque a Olimpíadas é o marco principal do esporte, foi ali que começou a, a, por várias nações, por vários países acabarem competindo ao longo do tempo, por isso que ficou mais fácil de visualizar nessa parte feminina, onde começou a participação em algumas atividades, como, por exemplo, a parte da natação, a parte de tênis, que a gente teve também, embora não fosse a questão de esporte olímpico só mais tarde, a gente teve várias atletas nesse sentido, principalmente aqui no Brasil. A gente teve campeã de Wimbledon a respeito, inclusive, do Grand Slam, né? Então, é nesse sentido que começa a haver uma participação feminina, mas, mesmo assim, restrita em alguns círculos. Quem que podia representar como Mariana Lenk? Era qualquer atleta? Não. Era uma atleta com ascendência germânica, que já tinha um clube no qual ela acabava desenvolvendo atividade, diferente da grande maioria que a gente vai ver futuramente como é que melhora, tá? Com base nisso, aí a gente vê mais a parte do aspecto brasileiro. Pode ir no próximo. Em relação a isso. Por quê? Porque na parte brasileira, a gente não tinha, como eu disse anteriormente, a maior parte das mulheres, elas acabam trabalhando, por exemplo, handball, skate, algumas modalidades esportivas que horas são incluídas em algumas Olimpíadas, horas não, mas mesmo assim tem federações, tem associações que a representam, elas acabam tendo uma maior visibilidade ao longo do tempo. Então, com isso, também começam alguns normativos de proteção a esse respeito. Claro que a gente pode falar, desculpem, da Convenção em relação aos direitos do homem, né, que foi criado e estabelece a questão da igualdade paritária, só que na prática mesmo acaba acontecendo muito mais no âmbito brasileiro essa questão do Decreto-Lei 3199 de 41. Por que ele é importante? Porque ele foi específico em relação à vedação, ou seja, ele restringiu a prática feminina esportiva, no qual, no seu artigo 54, ele lançava explicitamente o seguinte:
As mulheres não se permitirá a prática de desportos compatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para esse efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades esportivas do país. Pois bem, mesmo apesar disso, a gente teve questão de 2 anos depois, um pouco mais adiante, a deliberação 7 do Conselho Nacional do Desporto, que era o órgão responsável pela parte do esporte aqui no Brasil, no qual ele foi taxativo, que dizia que não é permitida à mulher a prática de lutas de qualquer natureza, do futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol, que, aliás, hoje em dia a gente vê, né, nas mais modalidades a mulher participando. Mas por que que é importante isso? Porque, apesar de existir esse normativo, a parte do futebol era muito bem organizada. Então, a gente teve o primeiro jogo, inclusive, da parte feminina aqui no Pacaembu, eu falo aqui, né, que agora mudou de nome, já é um outro nome, mas o saudoso Pacaembu, ele acabou recebendo primeira final, bem dizer, da parte de futebol feminino, que eram de 2 equipes do Rio de Janeiro, mesmo começando essa proibição específica. Claro que depois, para justamente não ser detido em relação a isso, não ter problemas na parte legislativa, tudo isso, acabaram fazendo uma visão um pouco mais clandestina, um pouco mais apartada da realidade. Então, era comum, mesmo assim, algumas equipes ainda se organizarem, principalmente no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, mas isso não era levado a muito conhecimento, justamente para evitar essa perseguição que acabava acontecendo, porque era caso até de polícia. Se a mulher era vedada a prática de qualquer de luta, de natureza, de futebol, imagina se ela fosse detida. E vale lembrar também que durante muitos anos estava em vigor o Estatuto da Mulher Casada, né? Que a mulher nem poderia trabalhar se também, voltamos a fazer a interseção com outra parte da legislação da nossa época, ela não podia nem trabalhar fora se não fosse da anuência do seu marido. Então, para vocês verem que essa parte da atividade esportiva está nitidamente ligada, assim, às conquistas sociais ao longo do tempo e à conquista da própria democracia, a conquista do direito, assim como o direito ao voto, assim como o direito ao trabalho, está ligado também a essa parte da atividade. Porque até então a parte de esporte era mais ligada a uma parte mais artística, como ginástica, algo um pouco mais que eles consideravam até feminino. E alguns até falavam que a vedação era para justamente ela não ter um problema de contato, ela não se machucar, porque eram esportes mais rudes, com contato físico maior, e que isso poderia até prejudicá-la, vindo a acidentar. Então, por esse motivo, de acordo, né, com quem defendia essa proibição, dos argumentos utilizados era justamente esse. Pois bem, só que daí houve, por incrível que pareça, uma comissão parlamentar mista de inquérito no Senado, que foi conhecida como a CPI da Mulher de 1977, que ela foi criada para falar sobre várias questões da mulher, na época, tanto o mercado de trabalho, como também direitos na parte do Código Civil, e outras questões. O esporte também não deixou de passar batido, no qual foi a relatora Lígia Bastos pediu a revogação das normas que limitavam justamente os esportes que não eram permitidos para as mulheres. E o que chama atenção foi o depoimento de 2 esportistas nesse sentido. A Maria Lenk, que foi esse ícone na parte da natação, né? E também a Iris de Carvalho, que foi uma tenista, assim como Maria Esther Bueno, que foi muito conhecida, que é aquela tenista que eu me referi inicialmente. A Iris de Carvalho, embora ela defendesse um pouco mais dentro da parte da atuação do esporte dela, que era o tênis, ela acabou também destacando a importância. Só que quem trouxe um questionamento maior nessa parte foi justamente a Maria Lenk, até por ter participado dos Jogos Olímpicos, até por ter outros conhecimentos, por ter conseguido um espelhamento maior, uma identificação mais diferenciada. Então, justamente, ela teve o contato com outros
países, com outras atletas. Então, nesse sentido, ela começou a formar uma outra opinião. E ela foi uma das que, até encontrado no Senado, tem 2 livros a respeito disso, que é justamente as audições delas, são transcritas. Depois eu passo para vocês o link, até por curiosidade, eu acho muito importante isso, porque é um marco na história. Aí vem a parte do avanço legislativo também. A partir do momento que se cria uma CPI mista sobre o direito da mulher, conhecida como a CPI da mulher, e traz as mulheres representando isso das várias esferas, inclusive do esporte, é um marco legislativo que sai só dessa parte do atleta que fica por trás, aguardando alguma coisa, mas mesmo assim lutando, as meninas do futebol jogando mesmo na chamada clandestinidade, mas ao mesmo tempo também uma parte séria, importante, de falar, olha, precisamos lutar, precisamos de direitos, precisamos de legislação a respeito, vamos resolver. E isso acabou dando, 2 anos depois, por incrível que pareça, acabou dando resultado, né? Essa atuação política, no qual teve essas alterações com as deliberações de 79, a 1079, que revogou aquela parte inicial, só que também ele meio que quase lavava as mãos, falava, é possível sim, a prática de qualquer esporte, mas se tiver regulamentado por uma entidade internacional, e aí também o futebol ainda não estava tão com os olhos via FIFA na época, com esse olhar de proteção nesse sentido. Em alguns países, sim, como a gente já encontrou na parte dos Estados Unidos, alguns também na Inglaterra, mas no Brasil ainda não tinha essa parte. Só começou a mudar com a recomendação de 1986, no qual fala de que permitia a criação de departamentos de futebol feminino em vários clubes do país e também a fundação da primeira liga feminina do estado do Rio de Janeiro. E aí começou também a desenvolver alguns jogos de futebol de praia, né? Que começou a ter um alcance maior. Mas por que que o futebol? Porque o futebol é uma das primeiras partes reconhecidas profissionalmente por alguns clubes no direito da mulher. Então, ele acaba sendo um marco. Assim como ele é importante em algumas situações, ele está caminhando em conjunto com a parte da Olimpíada, porque como a gente vai ver mais adiante, tem várias categorias que não estão consideradas como esporte, são consideradas, aliás, como esporte amador, mas apesar delas terem essa parte de previsão, mas o próprio Comitê Olímpico Internacional já está fazendo uma pesquisa e já está desenvolvendo muitas atividades em relação à questão de equidade, de gênero, e justamente para evitar problemas em relação à parte da representatividade, de assédio, de abuso, como a gente vai ver mais adiante, tá? E também vale lembrar a questão do nosso querido artigo 5º, né? Tanto caput quanto inciso 1º, em relação à Constituição Federal, no qual ele estabelece a equidade de gênero, que é muito importante. Uma questão a gente sabe que é a igualdade formal, outra coisa é na prática, como se torna efetivo esse direito. Mas considerando todo esse histórico que a gente tem em pouco tempo, porque vale lembrar que o Brasil não é um país como alguns lugares da Europa que já eram conhecidos como um país há muito tempo, né? A gente é um país novo, a gente tem menos do que 400 anos em relação à parte da escravidão, da abolição da escravatura. Então, tudo isso também, a gente vem de uma sociedade mais patriarcal, então tudo isso também vem em conjunto com a parte do direito da mulher. Então, se a gente for ver, nos últimos 100 anos, até que teve muitos avanços, e estão tendo outros que a gente ainda precisa lutar, né, tanto para a efetividade deles como para a defesa dos seus direitos, mas que avançou muito em pouco tempo, considerando outros países que já estavam até à frente de nós, tá? Em relação a isso, então, são essas as principais disposições. E um marco muito importante em relação a isso diz respeito agora em 2023 com a Lei Geral do Esporte. Por quê? Porque a Lei Geral do Esporte, ela procurou abarcar a maioria das modalidades esportivas, inclusive essa parte do futebol, que é vinculada à questão de Lei Pelé, Lei do Torcedor, Lei da Bolsa Atleta e incentivo ao esporte. A Bolsa Atleta, por quê? Porque a Bolsa Atleta é algo importante que vai gerenciar outras questões legais, principalmente no ano passado, no qual algumas modalidades, por exemplo, o handball feminino, que ele acaba tendo uma proteção. Então, por esse motivo, é o que a gente fala,
Quando você não tem um contrato formalmente assinado, você não tem registro em carteira, se não tiver as condições, no artigo 2º e 3º da CLT de vínculo, ou tem um contrato assinado de natureza civil que pode ser considerado fraude, conforme o princípio da primazia da realidade pelo artigo 9º, você pode ir na Justiça do Trabalho. Só que tem algumas modalidades que nem pelo CBO tinham, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Então, você fala, eu sou atleta de skate, na época. Não, tudo bem, mas qual a legislação a respeito? Qual a modalidade? Como você vai estar protegida? E aí entra os outros direitos também. Então, por exemplo, o direito à maternidade, a parte da gravidez. Quem vai ser? Não, mas aí eu vou no ato das disposições depois de 88. Tá, mas tem isso na parte geral. E naquelas que não tem, como é que fica? Você pode ter até a questão previdenciária, principalmente se você acaba sendo o facultativo, né? Você acaba sendo aquele que contribui de forma facultativa. Mas e quem não contribui de forma facultativa? E quem acaba não tendo um contrato vai ficar à margem dessa proteção social que tem? Não. Então, é nesse sentido que a gente tem que observar que, conforme a modalidade esportiva e conforme a época que isso acontece, isso acaba gerando efeitos para ela. E acaba gerando ausência de direitos, acaba gerando violações. Por isso que é muito importante essa parte da regulamentação, essa parte do contrato assinado, porque até alguns anos atrás, principalmente, por exemplo, na parte de futebol, que é o mais conhecido, mais divulgado, poucos clubes registravam de forma profissional seus atletas, né? Era algo que, tirando, não estou nem falando dos 13 clubes, mas se a gente for ver no universo, que principalmente nos clubes do interior do Brasil, que nem na parte masculina acaba tendo infraestrutura necessária, imagina na parte feminina, que é quase considerado futebol de várzea, bem dizer assim, nada contra, mas é no sentido da proteção, tá? É nesse sentido de estar quase sem a proteção que deveria ter, tá? Então, por que que é importante isso? Essa lei, principalmente a de 2023, que foi complementando as outras, em alguns pontos ela acabou sendo vetada, em outros pontos ela acabou gerando toda uma questão de se vai aplicar ou não, tem até dúvidas até hoje em algumas situações, mas em linhas gerais, por quê? Porque ela é uma das que dispõe sobre os direitos trabalhistas dos atletas. E também porque ela institui o Sistema Nacional de Esporte como se fosse um órgão de planejamento, de fiscalização e de implantação das políticas públicas dessa parte. Então, por isso que é importante, para tentar ver a parte da organização dele. Inclusive, também, ele estabelece alguns direitos trabalhistas gerais, digamos assim, na parte de algumas situações. Então, por isso que é importante também a observância dessa legislação, tá? Mais atualizada, inclusive. E também ela tem um exemplo, se ex-atleta pode exercer ou não atividade de treinador esportivo, que é algumas das discussões que também tiveram na parte mais masculina. Aqui vou até fazer um parênteses, porque por incrível que pareça, nos anos de 80, mais ou menos, aí eu peço desculpas porque eu tinha anotado, mas eu não me restringi aqui. Por incrível que pareça, a mulher não poderia jogar futebol, mas teve uma que cursou o curso de arbitragem e se tornou árbitra. Embora ela não acabou nem comemorando a formatura, considerando os colegas de trabalho, os colegas de estudo que ela tinha, que até, de forma geral, o ambiente ficou meio insustentável para ela conseguir participar da festa de formatura, já que ela foi a primeira mulher que se formou como árbitra. Mas fica uma situação meio estranha. Você não pode jogar futebol porque é proibido, mas ao mesmo tempo não fala nada sobre a formação do árbitro, né? E ela acabou sendo também uma das destacadas, tá? É que pelo nervosismo eu peço desculpas, não. Agora me deu um branco em relação ao nome, tá? Mas depois mais adiante eu coloco certinho, tá bom? Pode seguir adiante. E nos dias atuais, o que que acontece? Vale aqui também falar sobre a OIT, que é um marco muito importante, porque ela também foi criada em 1919, há muitos anos atrás, e que na parte de direito internacional, como a gente tem algumas modalidades que acabam sendo, como por exemplo futebol, acaba sendo também trabalhado em outros países e tudo isso, que mais adiante vai ter uma diferença por conta da questão da FIFA, e eu vou falar mais adiante sobre isso, ela é de suma importância, porque a partir do momento que ela reconhece que é importante o bem-estar físico, moral e intelectual dos trabalhadores assalariados, a partir do momento que você faz o contrato, que você recebe por isso, você acaba sendo um trabalhador assalariado, é importante também a proteção ao trabalho decente, aí se inclui também o da mulher,
que, volto a dizer, embora já tivesse em 1919, lembre-se que em 42 ainda estava em vigor aqui no Brasil o Estatuto da Mulher Casada, e nem todas as convenções OIT foram regulamentadas até hoje, né? Então, imagina a dificuldade que também criou a implantação dessa igualdade em relação, à parte esportiva da mulher também, porque muitas que recebem o salário é um trabalho, então deveria ser reconhecido como tal. Mas não é bem isso que acontece e que aconteceu. Muitas mulheres também, a grande dificuldade é que elas não são profissionalizadas e têm contratos de amadores, o que dificulta essa questão da proteção dos direitos trabalhistas, como eu disse mais adiante, tá? Principalmente em algumas modalidades, salvo no caso de fraude, salvo no caso, como eu falei, específico em relação ao artigo 2º e também se tiver alguma previsão. Porque, como você, volto a dizer, como é que um atleta de skate fala assim, hoje em dia é diferente, mas até alguns anos atrás, até 2, 3 anos atrás, olha, eu tenho um contrato, mas eu fiquei gestante, eu tenho direito a receber toda essa parte da parte do salário maternidade, tenho direito a receber direito de imagem, como é que fica, e tem toda uma discussão a respeito. Então, justamente por isso que é importante cada vez mais ter essa proteção. E a lei do esporte, em princípio, teria vindo para isso de 2023, embora a gente sabe que tem algumas modalidades que não têm essa proteção, tá? Outro destaque aqui é que volto a dizer é em relação ao Comitê Olímpico Internacional. Por quê? Desde 2018, considerando o aumento expressivo das mulheres e cada vez mais a implantação de modalidades que ora a Olimpíada vem, ora vai, em relação às modalidades que podem servir a respeito disso, da participação do esporte, ele fez uma criação de um grupo de trabalho no qual ele estabelece uma publicação com 25 recomendações para as atividades esportivas e mais, para a comunidade esportiva e mais, nas mais variadas atividades. Então, lá você encontra desde hóquei, você encontra a parte de skate, você encontra, eu até falei em espanhol, peço desculpa, eu falava balonmano, não, nem baloncesto, basquete, né, handball. Você encontra também a questão da CBF, porque a gente sabe que futebol também é um esporte olímpico, tá? Tem a questão de tiro, tem, então, assim, hipismo. Então, tem várias modalidades que estão incluídas nesse documento. Até é interessante vocês, no dia de amanhã, acessarem, porque ele estabelece algumas recomendações. Assim como a defesa deles é justamente ter uma igualdade de gênero dentro e fora do mundo esportivo, ele faz uma classificação daquelas modalidades que tem desde um comitê e desde uma representação que eles recomendam a maioria de 15%, no mínimo de mulher, alguns até 30%, conforme a modalidade esportiva, e até aqueles que têm comitê, implantação de ética, implantação de ouvidoria. Ficou no mudo, Laís. Laís, teu fone tá no mudo. Ixi, não acredito, tá no É, mundo. Eu tá bati esperando. aqui sem querer, peço desculpa. Perdão, bati aqui. Então, o que acontece? Mas vocês ouviram algo? Não. Não, sim, a gente tava ouvindo aí, parou agora a hora que eu avisei. Eu bati Pode aqui sem querer, continuar. peço desculpa, fiz assim, Imagina. pá. Mas enfim, eu estava me falando de que é importante essa questão do Comitê Olímpico Internacional, e se vocês puderem até verificar essa documentação, é importante. Por quê? Porque ele estabelece algumas diretrizes práticas a respeito dessa equidade, não só de gênero, a questão de políticas para evitar o assédio, combate ao racismo, combate também não só assédio sexual, como moral, nessa parte esportiva, no qual ele lista, inclusive, ele recomenda, conforme a modalidade, ora 15% da representação feminina nos comitês, ora 30%. Ele estabelece, inclusive, quais casos você não tem qualquer representação na parte dessa proteção da mulher. Então, isso é muito importante para a gente ver um panorama atualizado, porque se num ambiente que agora está chegando a representação de 50% na Olimpíada deste ano, que vai ter em Paris, que essa é a previsão, conforme os atletas foram classificados, imaginem outras áreas que nem aguenta, nem alcança nem 30% da representação das mulheres na parte esportiva. Então, justamente é muito importante ver, porque se dentro de uma vitrine que é
as Olimpíadas, né, que a gente conhece e toda a importância histórica que tem, imagine em outras áreas, em outros campeonatos, em outras situações. Então, isso é muito importante para ver que, apesar de ter adquirido a paridade de representação numa competição esportiva, no âmbito dos direitos ainda tem muito a se ver e a desejar nesse sentido, tá? E mais adiante também, pode passar. Mais adiante também, a gente vai ver a questão da FIFA. Por que que eu falei da FIFA? Porque pela primeira vez, como está tendo um crescente aumento dessa parte de inclusão e também do futebol feminino, tanto que estabelece desde algumas regras que, por exemplo, quem quer participar de competição internacional tem que ter a questão de uma equipe de futebol feminina e outras questões, a FIFA em 2020 ela trouxe mudanças significativas através do seu documento, no qual ele estabelece que a possibilidade de licença maternidade de 14 semanas, remuneradas a 2/3 dos salários, coisa que até então não tinha, evitar a multas e sanções esportivas de clubes em caso de demissão de jogadora grávida, sem justa causa, dentre outras disposições. Então, por que que isso é muito importante? Porque, geralmente, no arcabouço da legislação, você aplica aquela legislação do país no que não for incompatível, mas tem alguns casos que não tem nem sequer essa proteção. Então, a partir do momento que a FIFA, que é um órgão importante, que regula a parte do futebol mundialmente, e teve um caso mais adiante, que a gente vai falar sobre a questão de um caso de denúncia de assédio na Espanha, que está sendo apurado, justamente ela foi a que estabeleceu algumas sanções preliminares, então ela está tendo toda uma preocupação em relação a essa aplicação. Então, isso é muito importante, porque ainda que o país não tenha um regramento específico a respeito disso, ela fez algumas recomendações e, de plano, ela já introduziu algumas recomendações, como essa parte da gravidez. Que a gravidez também é outra questão importante, porque tem várias atletas que eram quase que penalizadas quando ficavam grávidas e tinham licença maternidade. Um exemplo é a questão do vôlei. Até alguns anos atrás, há menos de 3 anos atrás, se uma atleta, por exemplo, atleta olímpica de vôlei, ela tirasse a licença maternidade, ela perdia a pontuação do ranking. E a gente sabe todo um preparo que tem o atleta, tem a questão também dos patrocinadores, dos investidores e tudo isso. Então, imagina uma atleta que estava na posição 8, estava na lista, e de repente, por causa justamente da gravidez, ela acaba ficando na posição quase 50 da lista. Então, ela tinha uma quebra-patente, não só dos patrocinadores, como na parte de renda, e o risco de também nem voltar para o clube. Então, a partir do momento, na parte brasileira, foi muito importante essa alteração, que a Confederação Brasileira de Vôlei alterou um regulamento específico para justamente prever que as atletas que voltem a jogar após 18 meses da gravidez não perderam os pontos no ranking. Mas, claro que elas precisam requerer, ou seja, não é de plano que se concedia esse direito, ela tem que requerer isso se assim entender se é de interesse dela, tá? E voltando à questão também do futebol, a CBF emitiu um Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atleta, e também ele previu a vedação da validade jurídica do contrato de trabalho está sujeito dela estar grávida, ou licença maternidade, tudo isso. Ou seja, essa vedação foi ampliada, ela teve essa proteção em relação à gestante, coisa que até então não tinha, porque alguns são até por contrato de trabalho determinado, por aquela temporada, né, por aquela situação. Então, isso é muito importante na parte da mulher, para ela poder exercer a plenitude da sua concentração, da sua, enfim, do seu melhor desempenho no esporte, e saber que, de repente, uma gravidez não é considerada uma penalização por isso, embora na prática a gente encontre muitos casos que as mulheres evitam ficar grávidas, a maioria não corresponde nem a 15% das atletas grávidas, se a gente for ver, e fazer um balanço nessa questão. Outra legislação importante que veio também nesse sentido, que pode ser adaptada, é a questão da Lei da Igualdade Salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres, além de multa, a questão da transparência para empresas de médio e grande porte. Então, também é uma das possibilidades que tem de proteção à mulher. Em alguns casos, claro, voltamos a dizer, aquelas atletas que estão registradas, que estão profissionalmente atuando, não tem problema algum. Mas teve casos, que a gente vai dizer até mais adiante, de uma atleta que ela teve problema, que a Tandara,
não quanto à questão do doping dela, mas em relação à gravidez, que ela tinha, na época, a questão de uma parte do salário que ela recebia era um valor ínfimo, não chegava nem a R$ 1.000, e mais de 99% do seu salário era correspondiendo aos direitos de imagem. Então, o que aconteceu com essa atleta? Quando ela ficou gestante, e ela ia retornar, mais adiante eu tenho um link a respeito disso, ela acabou só recebendo a parte do salário dela, não sobre o direito de imagem na época. Então, ela recebia nem R$ 1.000. Então, até que ela teve que pedir demissão. Só que daí ela entrou com ação na Justiça do Trabalho, o TST acabou decidindo a respeito, depois de um agravo regimental, enfim, de um agravo, de que ela foi nula esse tipo de contratação, por causa da questão do direito à imagem, então acabou entendendo por entender como nulo esse tipo de contratação e acabou resguardando os direitos trabalhistas dela, tá? Então, por isso que se vê que é importante. Ora, quando não tá, quando você tem um registro, tudo isso você pode ser protegido até pela Justiça do Trabalho na hora da análise do seu contrato. Na época, que era a respeito à questão do direito da imagem, hoje isso já está superado com a questão da lei do esporte, tá? E basicamente isso também. E também, que é importante, a lei 14.614, que fala a proteção das atletas no período da gestação, acrescido de 6 meses até depois do nascimento do bebê, um total de até 15 parcelas mensais sucessivas. Isso abarcou até, por exemplo, atletas de handebol feminino, que não tem toda uma proteção legal, não tem uma lei específica sobre isso de proteção, nem essa parte previdenciária, mas aí elas acabaram até tendo essa possibilidade de receber e ter a garantia da gestante justamente por conta também dessa legislação, tá? Pode ir mais adiante. E aí tem as confederações brasileiras olímpicas, que também é importante, porque, como eu disse anteriormente, que o Comitê Olímpico Internacional fez aquela pesquisa e fez as diretrizes de recomendação. Aqui também, uma das diretrizes é na parte da inclusão de mulheres de 30% no mínimo no cargo de gestão, que eu disse que conforme a confederação e conforme a modalidade esportiva, era uma média de 15% a 30%. No caso do Brasil, nessa parte do Comitê Olímpico, é de 30%. E dentre as diretrizes é justamente adotar políticas de igualdade, equidade de gênero, links para canais de ouvidoria, como eu disse anteriormente, além de cartilhas do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, e também do MPT, em alguns casos de assédio, em alguns casos de assédio não só sexual, como também assédio moral. E, como a gente deu exemplo no caso da Confederação Brasileira de Atletismo, Futebol, Ginástica, Tênis de Mesa, Handebol, então, para vocês verem a modalidade abrangente que acaba tendo essa proteção, tá? E um exemplo é essa resolução do Handebol, que até estabeleceu uma normativa. Nem todos eles têm normativa, conforme a modalidade esportiva você não tem, tá? Mas, no caso específico de Handebol, eles têm uma normativa, inclusive, para a promoção dos direitos humanos e da igualdade, que é muito importante essa novidade também, tá? E o panorama das principais interpretações de tribunais. Eu me cingi aqui no caso, mais a questão da Tandara, que é essa atleta que eu falei anteriormente, em relação à questão do direito de imagem. Aqui fica muito mais fácil de visualizar isso. Ela era do time Praia Clube de Uberlândia, ela foi jogar atleta de vôlei, ela foi contratada para jogar a temporada de 2014 e 15, por isso que eu falei que era anterior, mas que desdobrou em 2 contratos, um de trabalho de R$ 821, que eu disse que nem valia, nem era próximo a R$ 1.000, e o contrato imagem, que era o grande questão envolvia, que era R$ 98.000, porque isso era muito comum, principalmente no vôlei. Aliás, uma curiosidade, a questão salarial, geralmente, na maioria das modalidades, 99,9% das modalidades esportivas pesquisadas, justamente a mulher ganha muito inferior ao homem. No vôlei não é bem assim a realidade que tem. É um pouco quase semelhante. Então, apesar de outras diferenças que a gente encontra em várias modalidades, a do vôlei não. É uma das que estão mais próximas dentro da equidade que eles têm, tá? E então, no caso específico dela, ela engravidou e como 99,5% dos vencimentos dela era do direito de imagem, quando o clube, ela retornou da licença, acabou pagando só essa parte salarial, que não era nem R$ 1.000. Então, ela acabou pedindo demissão, entrou com ação na justiça e acabou entendendo o TST referente a isso. O TRT e depois o TST confirmou em relação a isso, tá?
Pode passar. Ah, não, é. Bom, e aí eu só vou falar uma outra questão, eu já estava caminhando no finalzinho, não quero ver, que é quanto aos desafios dessa parte das atletas femininas. Qual o primeiro deles? O reconhecimento do profissionalismo nas modalidades esportivas, porque, como eu disse, mais de 90% não é reconhecido, e dentre as que estão muito longe disso. Voltamos a dizer, não é que o legal case é o futebol, mas é uma das que a gente consegue visualizar com maior propriedade essa questão. Poucas atletas têm o reconhecimento, inclusive em relação à parte salarial, à parte de incentivo, à parte até do marketing esportivo e de algumas parcerias ao longo do Brasil. Um dos poucos casos que acabaram sendo noticiados recentemente foi a questão do Cruzeiro, que pela primeira vez foi feito um contrato exclusivo com elas, inclusive para desenvolvimento do futebol de base, tá? Referente a isso. Então, é um dos poucos incentivos que tem. O desafio é a questão dos órgãos de prevenção, justamente da questão do assédio, da questão do ambiente de trabalho, a questão da proteção à gravidez e da questão das partes trabalhistas, que é muito importante, porque a maioria das mulheres, elas acabam sendo excluídas e algumas até falam, você começa desde pequena a desenvolver uma modalidade, por exemplo, uma ginástica, um vôlei ou um basquete, às vezes no colégio, alguns até gostam, se tornam federados, alguns vão até participam de confederações e campeonatos, mas na hora H você acaba não tendo um incentivo e um investimento em relação a isso. Então, por isso que é arriscado esse tipo de situação, embora a gente está vendo que está mudando as questões ao longo do tempo. E, por fim, a questão de alguns casos emblemáticos recentes, que foi a questão de algumas jogadoras que já tiveram a parte elas fizeram essa parte do protesto do assédio do jogador. Eu não vou me ater ao clube, né? Você já conhece muito bem, eu só vou ilustrar alguns casos entre eles, além do José Rubiales, que é na Espanha, que teve com a Jenny Hermoso, que é um dos casos iniciais dessa questão, que tomou um rumo inesperado, porque é o que eu disse anteriormente, a FIFA acabou estabelecendo algumas questões preliminares em relação a isso, sem prejuízo da parte penal do país de origem, tá? Que no caso a Fiscalia da Espanha está fiscalizando, ou seja, a Fiscalia é o MP deles, e está fazendo a parte penal deles, tá? Mas no âmbito esportivo, até então, não se tinha conhecimento de afastamento de um dirigente a respeito disso, e é um dos casos que, além da mídia, é um dos casos que começaram a vincular a participação feminina e esse defesa do direito em relação à proteção do assédio envolvido. E, por fim, a questão dos atletas trans. Os atletas trans, eles têm uma falta de reconhecimento e também uma questão de polêmica a respeito deles, ou delas também, conforme, né, a atuação. Mas como a gente está falando de direito feminino, a gente vai só ter a questão do caso feminino. Por quê? Porque para você acabar atuando como atleta trans, em algumas situações, aqui no Brasil a gente já tem um dos primeiros cadastros no futebol brasileiro, que é a Nicole, tá? Que teve muito prejuízo, até o Thiago falou em relação aos trabalhadores LGBT, quem mais o ter seria, no caso, a mulher trans, não travesti, mas que acabou tendo um problema muito sério, porque ela só depois que foi reconhecido essa parte do nome social dela, da inclusão dela, tudo isso, que ela acabou tendo o direito de poder competir na Liga Feminina. Por que que eu falo isso? As atletas trans, elas enfrentam algumas dificuldades, volto a dizer, também conforme o país e a modalidade esportiva. Em linhas gerais, o Comitê Olímpico estabelece o seguinte, que conforme você tenha a questão dos hormônios, você não pode, por exemplo, competir em modalidade feminina. Tem alguns exemplos que acontecem isso, que quando, por exemplo, no atletismo, você já desenvolveu na puberdade, depois da puberdade você acaba mudando para atleta trans, aí você não pode competir na parte feminina, você tem que continuar na masculina, como alguns casos de atletas brasileiras, como a Jennifer, por exemplo, tá? Já tem outros casos que, conforme
a dosagem também de hormônio, você já ser conhecido antes, então você possibilita a isso. Mas tem casos como o da natação, que você enfrenta um questionamento grande, principalmente nos Estados Unidos, porque entendem que você não pode ter a mesma igualdade de condições na parte de um desempenho de um atleta masculino com feminino, então algumas também são impedidas, às vezes, até de competir na parte feminina. Então, uma discussão ainda que vai ter a respeito, mas a gente já tem algumas proteções, por exemplo, no caso brasileiro, como a da CBF, que a gente falou. Tá bom? Então, mais ou menos em linhas gerais, não vou me estender em relação ao horário, não quero prejudicar também, mas depois era o que eu tinha para falar, tá bom? Muito obrigado, Laís. Parabéns pela apresentação, muito lúcida, tranquila, bastante clara. Tenho certeza que todos compartilham da minha percepção, do meu entendimento. Infelizmente, nós extrapolamos o horário, né? Então, o debate vai ficar prejudicado, mas eu tenho certeza que a Laís não vai se incomodar em receber e responder eventuais questionamentos no próprio grupo, né, de WhatsApp do núcleo. Então, fiquem à vontade, porque eu sei que com certeza teremos bons questionamentos, porque é um tema muito atual, muito polêmico, né, e que demanda muita reflexão. Enfim, instigo, né, a que todos façam os questionamentos e a Laís vai gentilmente depois, tenho certeza disso, responder. Então, dado o horário, né, extrapolado, eu agradeço, Laís, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Vou me permitir encerrar essa reunião do núcleo e a gente retoma na próxima reunião marcada, né, do eixo de trabalho desportivo, deste núcleo Trabalho Além do Direito do Trabalho, que é um grupo de pesquisa liderado pelo professor Guilherme Feliciano. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até mais.